Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João. João capítulo 4. João capítulo 4, leremos a partir do versículo 1 ao versículo de número 26. João capítulo 4, versículo 1 ao 26. Nós faremos aquela leitura conhecida por todos. Eu leio um versículo e os irmãos o outro após mim, até nós completarmos a nossa leitura sugerida. Enquanto alguns irmãos procuram, eu quero dizer que o nosso estudo hoje, nós falaremos sobre Jesus e a mulher samaritana. O nosso texto áureo está em João 4,14, que diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A nossa verdade prática diz: um verdadeiro encontro com Jesus é capaz de quebrar barreiras e impactar aqueles que estão ao nosso redor. Vamos ler a leitura, fazer a leitura sugerida. Versículo 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, os irmãos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Todos nós, no versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se, glorificando, exaltando ao nome do Senhor, nosso Deus. Bom, queridos, nós vamos meditar um pouco nesse diálogo que Jesus teve com esta mulher. É importante lembrar aos irmãos que o capítulo 3 do Evangelho de João, bem como o capítulo 4, que agora é objeto do nosso estudo, nos mostram Jesus tendo uma conversa com pelo menos duas pessoas. No caso, no capítulo 3, Jesus tem uma conversa com um dos mais famosos personagens daquela cultura, daquele mundo de então, que é Nicodemos. No capítulo 4, Jesus tem um diálogo com uma mulher que não é conhecida, pelo menos não é conhecida como Nicodemos. Possivelmente era conhecida em sua cidade por causa do estilo de vida que ela levava, mas o texto sagrado não nos fornece o seu nome, a sua idade. Tudo que a Bíblia nos fornece sobre ela é que ela era uma mulher samaritana, ou seja, era natural de Samaria, da região dos samaritanos, e que tinha uma vida de relacionamento um tanto que duvidável, que o texto nos informa que ela foi uma mulher que tinha pelo menos se envolvido com 6 homens, né? Jesus diz: olha, tu tiveste 5 maridos e agora o homem que tu está te relacionando não é teu, então tu dissertes bem. Então é uma mulher com uma vida relacional um tanto que complicada. Essas são as informações que nós temos a respeito da mulher, diferente da narrativa de João 3, quando nós vemos que a Bíblia nos traz um breve currículo a respeito de Nicodemos. Desta mulher, a Bíblia não nos traz necessariamente currículo prévio a respeito de quem é ela. Bom, por mais que nós não saibamos o nome dessa mulher, a sua idade, é importante dizer que o texto nos fornece algumas coisas interessantes a respeito da mesma. Como, por exemplo, Jesus está conversando com uma mulher muito bem conhecedora de fatos históricos, de fatos sociais e, por que não também dizer, de fatos teológicos. Se você for analisar o diálogo que Jesus teve com esta mulher, você irá observar que esta mulher, como por exemplo, ela conta-nos, ela toca em questões históricas, como por exemplo, quando Jesus pediu a ela água para beber, e o texto que nós acabamos de ler, Jesus diz: olha, eu tenho uma água melhor, uma água viva. Ela retorna a Jesus dizendo: és tu, porventura, maior do que Jacó? Porque quem nos deu essa fonte, esse poço, foi o nosso pai Jacó. Ele bebeu, seus filhos beberam, seus gados beberam, seus animais beberam, e toda a sua descendência, desde então, está bebendo dessa fonte que o nosso pai Jacó nos deu. Então ela está resgatando um fato histórico. Quando você, por exemplo, vai para o livro de Gênesis, capítulo 32 e 33, você verá lá a história de como essa fonte, ou de como essa região onde estava essa fonte, foi adquirida por Jacó. Ele comprou de um certo dos filhos de Siquém, e mais à frente, Gênesis 49 em diante, se não me falha a memória, Jacó, ele dará por herança a José,
e a todos os seus descendentes essa fonte. Então, quando ela diz, nosso pai Jacó nos deu, ela está resgatando as suas alianças ancestrais, que remonta exatamente a Jacó. Em outras palavras, ela está dizendo, nós somos descendentes de Jacó. Essa fonte, quem nos deu foi Jacó. Então, ela está resgatando um fato histórico. Jacó havia dado essa fonte para ela. Depois, quando ela diz, como tu, sendo um judeu, pede a mim, que sou mulher, samaritana, água para beber. Ela está tocando em um tema muito sensível da sociedade de então, Era exatamente a questão da segregação de que os judeus faziam em relação aos samaritanos e vice-versa. Era uma confusão que existia entre eles, e nós vamos tocar nessa confusão, falar um pouco mais sobre essa confusão mais à frente. Também de teologia, quando ela ouve Jesus dizer que é a fonte da água viva, mas ainda não entende, e logo após entender que ela estava diante do Messias, diante do profeta, ela se dobra, ela se rende e começa a falar de questões um pouco mais teológicas, como por exemplo, a respeito do lugar onde Deus devia ser adorado. Se em Gerizim, que era o pé do monte onde estava essa fonte, ou se em Jerusalém, qual é o lugar? Jesus diz, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nós temos uma mulher muito capacitada. Por mais que algumas outras informações sobre ela revelem que ela talvez tinha uma moral um tanto que questionável, um caráter um tanto que questionável, mas nós temos uma mulher com um nível de conhecimento um tanto que interessante, ou além de sua época, porque é uma mulher que fala basicamente sobre questões muito inteligíveis, como eu falei, questões históricas, questões sociais e questões teológicas. O texto nos mostra uma mulher com um nível de instrução um tanto que interessante para a época, Então, é basicamente um pouco sobre esta mulher. Agora, nós vemos aqui que Jesus, ao se aproximar dessa mulher, ele se utiliza de algumas estratégias, e o texto faz questão de marcar essas estratégias que Jesus se utiliza. Como, por exemplo, nós podemos ver aqui que Jesus usa da estratégia de despertar nessa mulher curiosidade a respeito de quem ele era. Depois nós vemos que Jesus ele usa da estratégia de expor, logicamente, não de forma grotesca, não de forma abrupta, mas de uma forma interessante, meiga, de uma forma educada, a real necessidade desta mulher. E por fim, nós vemos que Jesus, em todo o seu diálogo, tinha a finalidade de despertar no coração dessa mulher a fé. E isso nós identificamos como as estratégias de Jesus, que ele utiliza nesse diálogo para chamar a atenção dessa mulher, para salvar esta mulher. O texto que nós lemos é um texto narrativo, está narrando fatos. Então, não há como nós fugirmos tanto do texto que está narrado. É um texto narrativo. Então, nós não podemos necessariamente alegorizar esse texto, porque ele é narrativo. Todavia, a partir da narrativa desse texto, da história, nós podemos extrair algumas lições importantes para nós. Por exemplo, quando nós pensamos nessas estratégias que Jesus usou, e que eu já enumerei aqui aos irmãos, nós podemos extrair daqui lições a respeito de missões. Por exemplo, Jesus, ele está em movimento, conforme a narrativa de João. Ele está saindo da Judéia com a intenção de chegar até Galileia. E João diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Isso aqui é uma informação interessante, porque quando você pega a cultura da época e essa separação que havia entre judeus e samaritanos, você facilmente irá ver em vários comentários bíblicos, em vários historiadores bíblicos, a afirmação
de que os judeus, eles evitavam passar pelos territórios samaritanos. E toda vez que algum judeu tomava esse percurso de se movimentar da Judéia para a Galileia, ou da Galileia para a Judéia, vice-versa, eles evitavam as cidades dos samaritanos, faziam um percurso mais longo, mais comprido, para que não entrasse em vila ou em cidade de samaritanos. Eles preferiam andar por terras gentias, necessariamente, terra de gentios, terra que não era povo de Deus, do que entrar nos territórios dos samaritanos. Mas Jesus pouco está preocupado se vai passar pela terra dos samaritanos. Jesus tem a necessidade de passar exatamente pela terra dos samaritanos. E qual é a necessidade de Jesus? Se não for evangelismo. Jesus tem a missão de evangelizar a terra dos samaritanos, uma terra que os judeus esqueceram, uma terra que os judeus evitavam, uma terra que os judeus não queriam ter contato, um povo que os judeus não queriam ter contato. Para Jesus era necessário pôr no seu mapa evangelístico Samaria como alvo de sua missão, de sua chamada. Ou seja, nós extraímos daqui a lição de que para Jesus não existe povo segregado. A vontade de Jesus é alcançar todos com a salvação. A vontade de Jesus é alcançar os marginalizados com a sua salvação. A vontade de Jesus é alcançar todos que estão à margem da sociedade com a pregação do Evangelho. É o que Paulo diz, que para Cristo não há judeu, nem grego, nem romano. Ou seja, para Jesus não há separação de povos. Todos podem participar do banquete da salvação. E é isso que Jesus está fazendo, indo a um território marginalizado para ganhar vidas, alcançar vidas através da pregação do Evangelho. Nós vemos aqui essa necessidade. Podemos também extrair daqui desse texto que Jesus, ele se utiliza desse momento para quebrar algumas barreiras impostas historicamente entre judeu e samaritano. E nós facilmente podemos identificar aqui que Jesus quebrou a barreira racial, a barreira religiosa e a barreira cultural. Nós vemos no diálogo de Jesus com esta mulher, um texto já lido, que esta mulher faz questão de identificar Jesus como um judeu, e nas falas desta mulher é remetido a nós a informação de que ela ficou perplexa ao ver um judeu, especificamente um rabino, um mestre, um doutor da lei, tentando ter diálogo com ela. Então ela diz: olha, como tu, sendo um judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Então essa expressão é interessante porque ela revela para nós que existia uma barreira racial entre judeus e samaritanos. Quando você vai para a Bíblia e pergunta por que judeu não falava com samaritano, por que samaritano não falava com judeu, por que eles não viviam em harmonia. Então quando você vai para a Bíblia Sagrada, especialmente os livros de Reis, de Crônicas, uma parte do livro de 2 Samuel, você verá a Bíblia mostrando a nós aquilo que nós chamamos de reino unificado de Israel. Israel era uma nação, nesse contexto, composta por 12 tribos. 12 tribos se uniram, pediram um rei, e esse rei foi dado por nome de Saul. Saul morre, Davi reina em seu lugar, e Davi consegue unificar essas 12 tribos em um só reino. Davi reinava sobre essas 12 tribos. Após a morte de Davi, veio Salomão, e Salomão conseguiu consolidar esse reinado.
depois da morte de Salomão, fica em seu lugar, assenta-se em seu trono, o seu filho, chamado Roboão. E é no reinado de Roboão que haverá uma separação do reino unificado de Israel. Esse reino se separará em duas partes, em dois reinos distintos e também dois reinos inimigos, por mais que eles fossem irmãos. E a história, basicamente, dessa desunião se dá exatamente porque Roboão tem no seu coração o propósito de aumentar os impostos que havia sido colocado pelo rei Salomão, quando este ainda estava construindo a casa do Senhor, construindo e fortificando ainda mais as muralhas de Jerusalém, o palácio do rei, preparando Jerusalém para ser exatamente a capital mundial da adoração. Então Salomão impôs ao povo imposto pesado. E agora, na época de Roboão, ele vai duplicar, triplicar esses impostos. E o povo fica insatisfeito com tantos impostos sobre eles. E eles irão dizer, isso não é necessário. E o que é que vai acontecer? Eles vão até Roboão, pede para que Roboão alivia os impostos, e Roboão não tem nenhuma intenção de aliviar os impostos. Ele ainda diz: se o meu pai castigou vocês, feriu vocês com varas de ferro, eu os castigarei com serpentes e escorpiões, dizendo com essas palavras que os impostos serão mais severos. Com isso, existia nesse contexto um outro personagem chamado Jeroboão. E Jeroboão, na época de Salomão, havia sido exilado para o Egito, exatamente porque ele era um agitador social. Jeroboão se aproveitou dessa situação de insatisfação de uma boa parte do povo, do reino de Israel, e começou a instigar o povo, e o povo viu em Jeroboão, uma possibilidade de ser levantado outro rei, e assim 10 tribos de Israel seguiram Jeroboão e o identificaram e ungiram como rei, e ele reinará sobre as 10 tribos, fazendo assim a separação. Os judeus eram pertencentes aos territórios de Judá, tendo como capital Jerusalém, reconhecido como Reino do Sul. As 10 tribos que que seguiram Jeroboão, terá como capital Samaria, sendo reconhecido como Reino do Norte. Então nós temos aqui o cisma, e esses dois reinos, por mais que fossem irmãos e outrora eram unificados, viviam em constante briga, viviam em constante guerra. Então você verá isso nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, essas narrativas a respeito da separação desse reino. Após isso, historicamente, por volta do ano 722, 742, houve um rei de um pequeno império, ou império em ascensão, chamado Império da Síria, Tiglat-Pileser III. Esse rei conquista os territórios das 10 tribos de Israel, Reino do Norte, e toma Samaria como espólio de guerra. E o que é que o rei Tiglat-Pileser faz? Ele tira os moradores de Samaria e espalha pelo seu império, e traz outros moradores para a cidade de Samaria, fazendo assim com que Samaria fosse reconhecida como uma cidade cosmopolita. Era uma cidade em que todas as pessoas de diversos cantos do Império da Síria podiam viver, podiam casar, podiam fazer negócios, podiam construir uma vida. E o resto dos israelitas que ali ficaram começaram a casar com outros povos. E isso, aos olhos dos judeus, eram inaceitáveis. Com isso, para os judeus, as 10 tribos de Israel se perderam. Então eles não tinham os samaritanos como aqueles que eram descendentes
descendentes da tribo, daqueles que eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, para essa mulher, uma surpresa. Jesus, um judeu, conversando com uma mulher, e pior, uma mulher samaritana, devido toda essa guerra, toda essa peleja entre eles, para ela era uma surpresa, e Jesus não está preocupado com isso, porque para Jesus, para salvar uma alma, ele passa por cima das barreiras raciais. Para Jesus, para salvar alguém, ele passa por cima das barreiras religiosas, das barreiras culturais, porque o propósito de Jesus é alcançar vidas através da pregação do Evangelho. Então Jesus faz questão de quebrar essas barreiras. E nós vemos aqui o impacto disto aqui, dessas barreiras quebradas por Jesus. Nós vemos aqui que esse diálogo que Jesus tem com esta mulher impacta a vida da mulher. Assim também como a vida dos discípulos, porque eles entendem que agora o Evangelho pode alcançar tanto judeus como samaritanos e a todos quanto abrirem o coração para Jesus. Que os judeus achavam que o Messias era somente para eles, e Jesus está dizendo, não, o Messias é para todos, que o recebem, que o acolhem, que têm fé nele. O Messias é para todos. E também nós vemos aqui que houve um impacto evangelístico tão grande, que os moradores de Samaria foram vir até Jesus. Chegaram até Jesus. E quando Jesus vê a grande multidão, os discípulos chegam e diz, mestre, come. E Jesus diz, olha, uma comida eu tenho que vocês não sabem. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha comida, essa é a minha bebida. Ou seja, Jesus está dizendo que para ele é mais importante as necessidades do reino do que necessidades provisórias que podiam facilmente em outro momento serem sanadas, como era o comer e o beber. Para ele o que mais importava era a multidão de samaritanos que vinham com o coração cheio de fé, porque sabiam que iam encontrar o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que nesta manhã você também possa ser impactado com essa história de milagre, de salvação, de libertação. Que nesta manhã você também seja impactado com essa história que Jesus teve com esta mulher samaritana. Que Deus e Cristo te abençoe em nome de Jesus.